E aí mundo, tudo certo? Meu nome é Jonatas e nesse vídeo eu vou contar 15 fatos sobre o Paris Saint-Germain. Como qual é o maior artilheiro, quando ganharam o primeiro título nacional e muito mais. Então já vamos começar com o número 1. Mano, o PSG foi fundado em 1970, depois de uma junção entre dois clubes, Paris FC e Stade Saint-Germain. Mas em 1972, aconteceu uma briga interna lá, que dividiu o time em dois, em PSG e Paris FC. Sim, se tu viu meu vídeo da história do PSG, tá ligado. Aí esse Paris FC tá ativo até hoje, jogando na segunda divisão. E mesmo sendo da mesma cidade, o confronto de PSG contra Paris só aconteceu 2 vezes na história em jogos oficiais. No Campeonato Francês de 1978-79. Pois é, aí deu 2 empates. Imagina se o Paris FC sobe para a primeira divisão. Aí ia ter esse clássico várias vezes. E falando em campeonato francês, o primeiro título de primeira divisão do PSG foi há muito tempo, em 1986. Sim, em 86 levou sua primeira Ligue 1. Aí ganhou de novo em 1994 e mais recentemente em 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 e 2020. 9 títulos no total. Pois é, quase todas a partir de 2013. Por que será, né? E mesmo vencendo tudo hoje, tirando 2017 e 2021, eles ainda ficam atrás do Saint-Étienne, que já conquistou 10 vezes. Ah, mas nessa temporada já empatam. E num desses vários títulos do Paris, o da temporada 2017-18 foi muito marcante, porque os caras fizeram incríveis 108 gols em 38 jogos. Quase 3 por partida. Essa foi a primeira temporada do Neymar no clube e os caras arrebentaram. Foram o melhor ataque entre as 5 melhores ligas e tiveram o terceiro melhor ataque da história do campeonato francês. Só atrás de 2 clubes lá da década de 50. Então o Cavani, Neymar, Mbappé e Di Maria jogaram muito, com o artilheiro sendo o Cavani. Número 4. Falando em gols, na temporada 2015-2016, o grande Ibrahimovic bateu o recorde francês de mais gols numa única temporada. Sim, o camisa 10 do Paris meteu 38 gols na Liga, 7 na Copa da França e 5 na Champions, totalizando 50 gols em 51 jogos. Nunca que um jogador do Paris tinha feito isso. Então o Ibra usou a camisa 10 por bastante tempo, de 2012 até 2016. Depois ela foi para jogadores como o Javier Pastore, até cair no Neymar, que tá até hoje. E essa camisa 10 do Paris já foi usada por vários craques, como o Raí entre 94 e 98, JJ Okocha entre 98 e 2002, Ronaldinho na temporada 2002-2003, aí também já foi usada por Marcelo Gallardo, treinador do River hoje, Sessegnon, Nenê, até finalmente chegar no Ibra. E esse sueco que fez história no Paris chegou em 2012 vindo do Milan por 21 milhões de euros. Tá muito longe de ser a maior compra do clube. A transferência mais cara da história do PSG foi em 2017, quando trouxeram Neymar do Barcelona por 222 milhões de euros. Mais de 10 vezes o valor do Ibra, sendo também a transferência mais cara da história do futebol. Esses árabes não brincam em serviço. Número 7. Antes do Neymar chegar, a maior transferência do Paris tinha sido o Edinson Cavani, que veio do Napoli por 64 milhões e meio lá em 2013. E esse uruguaio retribuiu toda a grana, entrando para a história como o maior artilheiro do PSG. O cara ficou de 2013 a 2020, jogou 301 partidas e fez 200 gols.
Antes, o Ibra era o maior artilheiro, mas o Cavani ficou mais tempo e passou o sueco, metendo 200 bolas na rede. O cara é top. Aí, antes dos árabes comprarem o Paris, antes de chegar Cavani e Ibrahimovic, o maior artilheiro era um português chamado Pauleta. Esse cara jogou no Paris de 2003 a 2008, além de mais de 80 partidas pela seleção portuguesa. Aí, nesses 5 anos de PSG, ele marcou 109 gols. Mas ganhou pouco título. Só 2 Copas da França e 1 Copa da Liga. Não era, digamos, a melhor época do clube. Número 9. O Paris, diferente dos tempos do Pauleta, tá em sua melhor fase hoje. Mesmo assim, foi lá atrás, na temporada 1993-94, que os caras tiveram a maior sequência de jogos sem perder da história do clube. Pois é, com jogadores como George Weah e Ginola, o Paris ficou incríveis 37 jogos sem derrota. 37 partidas só ganhando ou empatando, de agosto de 93 até abril de 94. Então, naquele ano, o Paris dominou o campeonato francês e conquistou seu segundo título. 10. Falando de coisa do passado, você sabe qual foi a primeira partida do clube? Bom, o primeiro jogo oficial do PSG aconteceu em agosto de 1970, quando empataram com o tal de Poitiers na segunda divisão 1970-71. E no Parque dos Príncipes, a primeira partida só aconteceu 3 anos depois. Em novembro de 73, na segunda divisão francesa também, quando pegaram Red Star. Essas partidas de liga ficaram para a história. Número 11. No início desse vídeo falei que o Paris ganhou sua primeira liga em 86. Mas quando que ganharam sua primeira Copa da França? Bom, foi uns anos antes, em 1982. Naquele ano, o Paris chegou na final e derrotou o Saint-Étienne nos pênaltis, sendo a primeira grande taça do clube. E de lá pra cá, levaram a Copa da França 14 vezes. 8 antes da chegada do Qatar e mais 6. E mano, quando ganharam a 11ª taça lá em 2016, se tornaram os maiores campeões do torneio. Agora a vantagem só vai aumentando. E falando em títulos, você sabe qual é o treinador com mais taças na história do Paris? A resposta é um cara chamado Laurent Blanc. Mano, ele foi técnico do PSG de junho de 2013 a junho de 2016. Acabou sendo um dos que ficou mais tempo no comando. Aí esse Laurent em 3 anos conquistou incríveis 11 taças. 3 campeonatos franceses, 2 Copas da França, 3 Copas da Liga e 3 Supercopas. Meu, nesses anos o PSG ganhou praticamente todos os títulos nacionais possíveis. Mas o Blanc acabou saindo porque na Champions só se lascavam. Fato de número 13. O Paris tem muitos craques hoje, mas o cara que mais entrou em campo pelo PSG tem esse recorde há muito tempo e não é muito conhecido. O zagueiro Jean-Marc Pilorguet. Esse cara jogou no clube entre 1975 até 1987. Muito tempo. Depois ficou mais um ano entre 88 e 89, somando incríveis 435 partidas. Tá doido, olha o tanto de jogos. Mas nesse tempo todo, ele ganhou só 2 Copas da França, em 82 e 83, e o Campeonato Francês de 1986. 3 títulos. O Paris não ganhava muito naquela época. Já o cara que mais ganhou títulos pelo Paris é um que tá até hoje e é muito importante. Verratti. Ele é um dos melhores meias do mundo e tá no Paris desde 2012. Sim, ano que vem faz 10 anos que o Verratti tá no clube, mano. Praticamente desde o início dos investimentos do Qatar, tá ligado? Então ele ganhou muito título. De 2012 até hoje, o Verratti conquistou 7 campeonatos franceses, 6 Copas da França, 6 Copas da Liga e 8 Supercopas, totalizando 27 troféus. O cara mais vitorioso da história do Paris.
Mano, o Verratti tem mais títulos nacionais franceses do que o Marselha em sua história toda. Pena que o título europeu ainda não veio. Quase ganhou em 2020, mas ficou com o vice. E falando em Champions, o Paris Saint-Germain, mesmo dominando a França, só alcançou a semifinal da Liga dos Campeões 3 vezes na história, com a primeira delas sendo há muito tempo, no ano de 1995. Naquela temporada 94-95, o PSG tinha jogadores como George Weah, Raí e passou por todo mundo. Ganhou 6 jogos da fase de grupos, eliminou o Barcelona nas quartas e só parou pro Milan nas semis. Aí essa ficou sendo a melhor campanha da história dos caras. Até chegar a 2020, quando alcançaram a final, mas perderam para o Bayern de Munique, e a semifinal em 2021. Só pararam para o Manchester City de Guardiola. Será que finalmente, nessa temporada 2021-2022, o PSG vai fazer sua melhor campanha da história e ganhar o título? Tomara, mano! E aí, tu curtiu esse vídeo? Então comente e compartilha ele. E se gostou desse estilo de vídeo, dá uma olhada nesses outros dois que eu postei. 15 fatos do Corinthians e 15 fatos do Flamengo. Tu vai gostar. Então beleza, valeu e tchau!